Helena Ruiz. Vamos compartilhar a tela. Vamos ver o templo agora, o segundo templo de Jerusalém, não é? Então, o primeiro filme que eu gostaria de passar é uma simulação 3D de como seria esse templo. Não, chega.
Nossa, que grande. Então, nós vamos ver aqui que essa parte, enfim, todo esse pátio aqui vai ser esse acréscimo, tanto da frente, né? Essa diferença que vai ter com o Templo de Salomão. Vamos agora ver uma outra aqui, já explicando um pouco mais. Deixa eu ver aqui esse vídeo. Peraí, eu quero te convidar para um workshop completamente gratuito, onde em 4 aulas o Templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor no ano de 587 a.C. Passados 14 anos da queda de Jerusalém, Ezequiel teve uma visão que apontava para a restauração do templo e também para a restauração da própria nação de Israel. Ele fez uma descrição detalhada de tudo o que viu quando foi conduzido pelos vários lugares da casa do Senhor. Ezequiel foi um sacerdote, profeta e também escritor do livro que leva o seu nome, A Reconstrução do Templo. De acordo com Esdras, um total de 42.360 judeus aceitaram o desafio de voltar para Jerusalém. A volta dos judeus foi liberada por Sesbazar, o príncipe de Judá. O povo levou junto com eles os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor havia tirado de Jerusalém. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, o príncipe de Judá. Deste ponto em diante, Sesbazar sai de cena e, em seu lugar como líder de Judá, é ocupado por Zorobabel, filho de Sealtiel e neto de Joaquim. Assim que chegaram, os judeus reconstruíram o altar e voltaram a oferecer sacrifícios. No ano seguinte, lançaram os alicerces do novo templo. O livro de Esdras registra emoções conflitantes. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo. O povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Essa alegria durou pouco, porque o povo samaritano se ofereceu para ajudar, e essa ajuda foi recusada. Então, os samaritanos contrataram conselheiros para trabalhar contra os judeus e frustrar seus planos. Assim, 16 anos no total ficou parado. No ano de 520 a.C., quando Dario havia se firmado no poder, o Senhor levantou 2 profetas, Ageu e Zacarias. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. As obras sofreram mais atrasos quando Tatenai, o governador da província da além do Eufrates, quis saber
quem havia autorizado os judeus a reconstruir o templo. Felizmente, para os judeus, uma cópia do decreto de Ciro foi encontrada na cidade de Ecbatana, na província da Média. As palavras dos profetas surtiram o efeito desejado. As obras do templo foram reiniciadas e completadas 3 anos e meio depois. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, e os restos dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. O novo templo parecia insignificante em comparação com o templo de Salomão, mas era preciso ter ânimo. Aquela construção era apenas uma prévia da glória do fim dos tempos, da era de paz e prosperidade que todos os profetas previram. O templo de Zorobabel foi substituído depois pelo templo do rei Herodes. É possível que parte das pedras do templo de Zorobabel tenha sido preservada na nova obra. O símbolo mais sublime da presença de Deus... Aqui vai falar da Arca da Aliança, que agora não interessa, um pouquinho mais sobre o templo, fazendo a comparação. Bom, aqui fala do templo de Herodes, mas na verdade o templo de Herodes não é que o segundo templo foi destruído, ele simplesmente fez um embelezamento, né, e algumas alterações nesse templo. Mas vamos ver isso mais para frente, né, na vida de Cristo. Fantástico, não é? E respondendo Jesus, disse-lhe: vede estas grandes pedras, este grande edifício. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ainda temos em Lucas, no meio dos sinóticos, a seguinte passagem bíblica. Vamos juntos? E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles tinham deitado para as ofertas de Deus o que lhes sobeja. Mas essa, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. E dizendo alguns a respeito do templo, que ele estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão, em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas, irmãos, convenhamos, eu creio que o coração dos discípulos ficou bastante apertado. Venhamos e convenhamos, o coração apertou bastante. Por quê? Porque você se lembra do primeiro templo? Quão lindo, quão formoso, quão extraordinário era. Aqui temos uma imagem que os historiadores creem ter sido aquilo que foi o primeiro templo. Fazer um croquis pequeno aqui, olha que fantástico. Você tem exatamente aqui as projeções, a imagem linda e maravilhosa do primeiro templo, não é? Aí você tem aqui exatamente o altar do holocausto, em dimensão também completa a entrada e exatamente onde era o lugar santo. Se lembra? Ali estavam as 10 mesas da propiciação, ali estavam os 10 candelabros, ali estava um único altar, e a gente estudou, né, exatamente isso. Ali também você tinha o Santo dos Santos, onde estavam os 2 grandes querubins, a Arca da Aliança, e isso fora toda essa parte maravilhosa aqui do Mar de Bronze, das mesas e pias, 5 de um lado, 5 do outro. E era algo que aparentemente era tão indestrutível, né? Mas o povo brincou e Nabucodonosor veio e acabou exatamente com tudo. Eu creio que o coração deles
tiveram um colapso, né, meu irmão? Porque quando você pensa no primeiro templo, o templo de Salomão, ele era algo riquíssimo e lindíssimo lá dentro, né? Mas esse templo foi destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. E não foi sem razão, não. Depois leia em casa Ezequiel capítulo 6 e você verá que Deus avisou. Muito bem. Ficaram os judeus depois do primeiro templo destruído? Óbvio. É óbvio que quem tinha visto o tabernáculo e tinha simplesmente amado o templo, agora nem tabernáculo tinha, nem templo tinha, passou a viver em quê? Sinagogas. Os judeus tiveram que levantar sinagogas para poder se reunir e servir a Deus. Só que Deus teria misericórdia, Deus traria de volta o seu povo 70 anos depois do cativeiro e viria o segundo templo, que é o templo que estamos estudando, o templo de Zorobabel, né? Vamos a alguns dados que são interessantes. O primeiro templo durou 380 anos. O segundo templo dura muito mais, ele dura 473 anos. E se você parar e pensar, a conta é muito simples. Os exilados retornam em 538, com todos os utensílios tomados por Nabucodonosor, se lembra a última aula, iniciam a construção em 536, param 16 anos por causa daquele problema que tiveram com os samaritanos, nós estudamos, e em 516 eles conseguem retomar e conseguem terminar. Daí Esdras volta, Neemias volta, e quando o templo é simplesmente ali endereçado, é simplesmente consagrado a Deus. Segundo a palavra de Deus, muita gente chora, porque muita gente tinha visto o primeiro templo e quando viu que era o segundo, que desespero, que desespero. Eu acho interessante isso, porque quando se pensa no templo de Zorobabel, você tem duas grandes figuras. Zorobabel, como esse grande homem que Deus usa para construir o templo, e um grande sacerdote, Jóshua. E, graças a Deus, um outro templo foi erguido. Obviamente que esse templo agora é objeto dos olhos políticos e inteligentíssimos de Herodes o Grande, que simplesmente amplia de forma monumental, como nós já estudamos, todo esse templo e inicia as obras no ano 19 a.C. E tudo termina em 64 depois de Cristo. E aí você tem aquilo que nós chamamos de o templo de Herodes o Grande, que foi inclusive o que Jesus frequentou, né? Nós vimos que em relação fazendo a comparação entre o primeiro e o segundo templo, agora ampliado por Herodes, praticamente o segundo templo, em relação ao primeiro templo, daí o templo de Salomão e o templo de Herodes, o segundo templo, ele simplesmente tinha mais da metade do primeiro templo. Nós vimos exatamente isso, o croquis aqui, e nós tivemos a alegria de comparar os dois templos. Veja que o primeiro templo de Salomão é exatamente metade, menos da metade do que o segundo templo, o de Herodes. E olha que a gente só está comparando o templo aqui. Herodes ainda ampliou tudo isso para pegar e sair de 5 côvados para 15 côvados, ampliando a parte dos gentios, criando o pórtico de Salomão, e quase que o Monte Moriá inteiro foi tomado. Quase que o Monte Moriá inteiro foi tomado. E veja aqui a comparação. Olha que interessante. Você se lembra? No ano passado nós fizemos isso.
O templo completo de Salomão dava exatamente 1/2, e bem menor do que o templo de Herodes, bem menor em altura, largura, profundidade. E Herodes ainda cria toda esta parte aqui, com o pátio das mulheres, as 4 câmaras, a porta de Nicanor, que fazia só com que o nosso querido homem entrasse ali dentro, na parte destinada aos sacerdotes. O templo de Herodes, nós comparamos. Tudo isso aqui que Salomão colocou dava exatamente isso aqui, e Herodes ampliou o templo exatamente nesse ponto aqui, como nós vimos. Então, recordando, fazendo a comparação, o templo de Salomão no Monte Moriá tinha aproximadamente 5 hectares. O templo de Herodes era 3 vezes maior, que agora não estamos vendo só o templo, mas também todas as ampliações que ele fez. Ele cresceu simplesmente para todos os lados. Aumentou 488 metros para o oeste, 470 metros para o leste, 315 metros para o norte e 280 metros para o sul. Isso transformou o complexo do templo, que não era só o templo, mas pátio dos gentios, os portais de Salomão, o complexo do templo, simplesmente de 5 para 15 hectares. E o trabalho mais pesado foi feito na época de Herodes. Olha que interessante, se lembra? O templo era... Só uma correção, né? Eu tinha falado que o segundo templo e o templo de Herodes não havia diferença, só embelezamento. De fato, houve essa diferença mesmo, quer dizer, foi realmente no templo de Herodes que houve essa expansão, né? Aumentando 3 vezes mais a dimensão do templo e criando aquele, enfim, aquele pátio com aquelas 4 câmeras que mais para frente nós já vamos ver. Vamos entrar agora aqui em personagens, histórias que algumas delas não estão nas outras Bíblias. Então, o livro de Tobias é um deles, o livro de Judite também não, e o livro de Macabeus também não. Não está na Bíblia judaica nem na protestante. E são histórias que ocorreram nesse período, no período do exílio. Aqui já não, Macabeus já é mais adiante, né? Então, quando falamos que existem aqueles 400 anos de silêncio, para nós é um pouco menos, porque tem as histórias daqui dos Macabeus. E então vamos... Por que eles não fazem parte? Vocês lembram qual era o critério para que fosse inspirado o livro judaico, a Bíblia judaica, que teria que ter sido escrito em hebraico e na Terra Prometida, e não fora da Terra Prometida. Aqui, como são histórias que ocorreram fora da Terra Prometida, Macabeus já é outra história, depois a gente já vai ver. Então, eles não são considerados inspirados pelos judeus. Então, aqui, a história de Tobias é muito bonita e resolvi aqui dedicar um pouco mais de tempo e conhecê-la um pouco melhor. A história de Judite também. Então, por isso, eu dividi aqui em 3 partes e vai ser aquela pessoa lá que é dos arautos do Evangelho, né, que vai explicar, se vê que é entendido aqui em Bíblia. Perdão. Aqui vou aumentar a velocidade. Salve Maria. Hoje nós vamos continuar a história sagrada, conhecer mais alguns aspectos, mais alguns livros da Sagrada Escritura e tirar também alguns princípios. Lembremos,
nós já conhecemos que o Reino do Norte e o Reino do Sul foram deportados. O primeiro para a Assíria e o segundo para a Babilônia. Agora, o que resta? Resta algum período, alguns séculos, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que acompanham toda a história sagrada, tanto melhor, já sabem ao que se refere todas essas épocas da Sagrada Escritura. Aqueles que não acompanham sempre, podem ver através da numeração, inclusive dos títulos dos programas, e acompanhar esta ou aquela história dos personagens que queiram conhecer. Hoje nós vamos conhecer um livro da Sagrada Escritura. Um livro que vai fazer uma espécie de ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, junto com mais alguns. Eu estou me referindo ao livro de Tobias. Vejamos aqui na nossa linha do tempo. Lembremos que houve a primeira deportação do Reino do Norte para a Síria e do Reino do Sul para a Babilônia. Haverá um momento em que nós vamos conhecer através de 2 livros, Esdras e Neemias, a volta, o retorno dos judeus para a Terra Prometida. E um pouco depois, através dos livros dos Macabeus, primeiro e segundo livro dos Macabeus, nós vamos ver já um pouco do segundo século, aquele quase que vai anteceder o século em que nasceu nosso Senhor Jesus Cristo. Mas entre esses livros, que mostram o retorno do povo eleito e o livro dos Macabeus, existe uma lacuna, existe um vácuo por onde deve ser preenchido. E o Antigo Testamento preencheu não com a história do povo em geral, como tratam os outros livros da Sagrada Escritura, mas através de livros que vão mostrar aspectos da vida do povo eleito. Entre eles, temos o livro de Tobias, o livro de Esther e o livro de Judite. Eles vão fazer uma espécie de ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, não só por cobrirem essa lacuna que existe, mas também pela doutrina que eles vão trazer. Já vai mostrar um pouco mais do que é a doutrina da vida após a morte, por exemplo, dos anjos e demônios, coisas que não estão tão claras no Antigo Testamento, nos livros mais antigos. Vejamos, por exemplo, no livro de Tobias, que é o que nós vamos conhecer hoje, a doutrina da retribuição. Essa doutrina nós já tratamos um pouco quando falamos do livro de Jó. Tem certas semelhanças entre ambos os livros. O que é essa doutrina? Se eu pratiquei o bem, se eu fui bom, Deus vai me abençoar, vai abençoar a minha vida e a minha família. Se por acaso eu pratiquei o mal e a iniquidade, eu serei amaldiçoado por Deus. E nós vamos conhecer na história de Tobias, ele, um homem justo, um homem bom, que como que é amaldiçoado por Deus. E vem a mesma indagação que o livro de Jó. Por que eu estou sofrendo se eu apenas pratiquei atos bons? É o que nós vamos ver. Nesse livro também, eu dou como uma espécie de introdução geral, antes de conhecermos propriamente a história dele, nós vamos ver que esse livro ele se encaixa num contexto onde há algumas dúvidas a respeito de temas históricos. Por exemplo, ele vai citar uma cidade de Rages, na Média. Sabe-se que essa cidade foi provavelmente construída depois dessa história. Também diz que Senaqueribe, um dos reis da Assíria, foi filho de Salmanassar, e na verdade ele foi filho de Sargom II. Esses pequenos detalhes, essas pequenas dificuldades e empecilhos não diminuem em nada o valor do ensinamento que traz esse livro de Tobias, que traz muitas outras verdades, geográficas e históricas também. Mas nós vamos tirar alguns princípios. Sobretudo, o porquê Deus permite que o justo sofra. Isso vai estar muito claro neste livro de Tobias. Além de nos dar um grande modelo, um modelo familiar. Como deve ser o esposo e a esposa, como deve ser essa união familiar. E nós vamos tirar vários princípios pequenos dessa maravilhosa história de Tobias. Onde se passou essa história? Vejamos aqui no mapa. Tobias era de uma tribo, chamada a tribo de Neftali. A cidade onde ele morava ficava um pouquinho acima de Hazor. E como nós sabemos, no século VIII, VII, essa tribo ela foi deportada para a Síria. Vejamos. Esse mapa está diminuído, mas eles estão mais ou menos aqui e vão ser deportados para a Síria, o reino assírio. E eles vão permanecer na cidade de Nínive, ou seja, muito longe da Terra Prometida. E é justamente nessa cidade onde nós vamos encontrar Tobias. Quem é Tobias? Da tribo de Neftali? Sim, mas um santo homem. Ele, Tobias, nós vamos ter, de acordo com a variação da Sagrada Escritura e das traduções, nós vamos poder diferenciar o filho do pai. Quando nós vamos nos referir ao pai, vamos dizer Tobit. E quando formos dizer o nome do filho, será Tobias. Existe essa pequena diferença. E nós vamos acompanhar um pouquinho essa história. O que significa Tobias? Tobias é um nome hebraico que vai significar Yahvé
é o meu bem. E nós vamos ver que no próprio livro de Tobias, no final desse livro, o anjo que vai aparecer, o anjo Rafael, ele vai pedir para que escreva essa história. E vai ser justamente Tobias que a escreverá. Sobretudo, nós vamos ver nos 2 primeiros capítulos, mais alguns versículos do 3º capítulo, esse livro é escrito em primeira pessoa. Depois passa a ser narrado em 3ª pessoa. Claro que nós vamos perguntar, foi Tobias que escreveu esse livro inteiro? Provavelmente não, pois está a própria morte dele narrada e o que aconteceu depois da morte dele. Então, sobretudo a morte, essa parte final, alguém deve ter completado, sempre com uma inspiração divina. Mas está narrado, sobretudo o início, em primeira pessoa. E eu leio os primeiros versículos, para termos ideia. Na verdade, estamos no capítulo 1º e no versículo 3. Vejam que interessante. Eu, Tobit, andava nos caminhos da verdade e praticava boas obras todos os dias de minha vida. Então, ele andava no caminho da verdade e praticava boas obras todos os dias de sua vida. É um santo homem. Mostra, sobretudo nesse livro de Tobias, como é interessante, como é benéfica, como são benéficas as esmolas. Esse dom de oferecer ao outro um donativo, uma parte do que lhe pertence, para que o outro seja reconfortado em sua pobreza. Também ele, na deportação, sabia, sobretudo na época de Senaqueribe, que muitos judeus eram mortos por simples ódio de Senaqueribe e dos outros assírios. O que fazia Tobias? Ia enterrar esses mortos. Então, recolhia esses corpos, muitas vezes os escondia em sua casa e à noite, onde ninguém estivesse vendo, levava esses mortos e dava uma sepultura digna. Sabemos também que no tempo anterior a Senaqueribe, ele, Tobias, fazia muitas viagens para a Média. Onde fica essa região da Média? Indico aqui no mapa. Como Tobias ele tinha a confiança de seu senhor, antes de Senaqueribe, ele fazia muitas viagens para a Média. E durante essas viagens, ele também aproveitava para depositar um pouco de dinheiro que ele tinha, como servia ao rei, ao imperador, sempre deixava algo depositado na Média com um parente dele, chamado Gabael. Ficava isso na cidade de Rages. E todas as vezes que ele tinha que fazer essa viagem, ele deixava algo depositado, até formar uma boa quantia, o que viria a ser uma ajuda, um auxílio durante a sua velhice. Quando sai esse rei, que vai dizer aqui no livro de Tobias que seria Salmanassar, e entra depois de algum tempo Senaqueribe, tudo mudou. Ele possuía um ódio contra os judeus, sobretudo depois daquele episódio que nós vimos que Senaqueribe tentou invadir Jerusalém e não conseguiu. Quando ele voltou para a Síria, ele matou inúmeros judeus como uma espécie de represália. E ele, Tobias, que não tinha medo de praticar o bem, dava esmolas, acolhia o órfão e a viúva, o estrangeiro, sempre reservava algo para essas pessoas, também vai continuar sepultando os mortos, mesmo nessa época de perseguição. No entanto, ele foi denunciado uma vez para Senaqueribe e teve que fugir com sua esposa e seu filho. Deixou tudo para trás e tudo que ele possuía. Tudo que era dele foi confiscado pelos assírios e ele, só depois de muitos anos, depois da morte de Senaqueribe, quando foi morto pelos seus filhos, é que poderá retornar a Nínive, a capital da Assíria, e continuar vivendo. Nós vamos conhecer a história de Tobias, o que se passou depois que ele retornou à Assíria, sobretudo o que se passou com o filho dele e com uma outra personagem que até agora não foi mencionada, mas que é muito pitoresca a história e como é a relação, como Deus ele consegue relacionar e ligar as vidas das pessoas, acompanhando cada um individualmente. Vamos conhecer e continuar a conhecendo a história de Tobias no próximo programa. Acompanhem conosco. Salve Maria. Salve Maria. Hoje nós vamos continuar a história de Tobias. Não é um dos livros maiores da Sagrada Escritura, ou seja, que contenha mais capítulos, mais páginas, mas traz ensinamentos muito importantes, não só em relação a Deus, que sempre trará, mas também na relação da família. Vai nos trazer ensinamentos familiares muito bons. Nós conhecemos no programa passado como era Tobias, um santo homem que fazia tudo por amor a Deus. Lembremos que ele é da região norte do país, aquela que prevaricou, aquela que ficou contra Jerusalém. Se separaram. Lembremos que o reino ficou dividido entre Israel do norte e Judá do sul. O Israel do norte adorava ídolos falsos.
sobretudo construídos em Betel e Dan. Isso nós já conhecemos. Mas um detalhe, que o próprio Tobit, que é o pai, vai dizer que ele não ia adorar os deuses falsos. Ele fazia peregrinações anuais até Jerusalém, junto com alguns outros amigos, e adoravam um Deus verdadeiro. E é justamente por isso que ele, também no desterro, também estando em Babilônia, na Assíria, em Nínive, capital da Assíria, ele vai continuar adorando o Deus verdadeiro. Mas ocorreu um fato que vem a mudar toda essa história que até agora é uma bela história. Deus está abençoando Tobit, mas acontecerá um fato que vai mudar toda essa perspectiva. Era a festa das semanas, uma festa judaica. Vai nos dizer a Sagrada Escritura que era dia 7 de Distros, é um mês assírio, que vai corresponder ao mês de Adar, dos meses judaicos. E nesse dia em que eles tinham preparado uma ceia, Tobit disse para o seu filho, Tobias, para procurar algum irmão de raça que estivesse ali pela cidade, porque ele gostaria de conviver, de tomar uma refeição junto com esse irmão. Gostaria de convidá-lo para celebrar a festa das semanas junto com esse irmão de raça e religião. Sai o filho, Tobias, e quando retorna, diz a seu pai que encontrou um de sua raça, mas estava morto na praça da cidade. Tobit não quis tomar refeição enquanto não recolhesse esse corpo e trouxesse para sua casa. Lembremos que Senaqueribe, ainda em vida, tinha jurado de morte a Tobit, justamente porque ele fazia isso. Ele recolhia os corpos e dava sepultamento. Mas ele retorna a fazer essa atitude, que diante de Deus é uma boa atitude. Tobit sepulta o seu irmão e toma a sua refeição em meio ao luto. E é bonito que esse livro vai trazer várias orações, inclusive vai recordar o que vários profetas disseram. E Tobit vai relembrar que um dos profetas disse que em meio às lágrimas festejará as solenidades de Israel, estando numa terra estrangeira. Então ele dá essa sepultura e, triste, próximo de um muro, à noite, ele não viu, mas alguns pássaros deixaram cair sujeira em seus olhos. E essa sujeira começou a dar manchas brancas nos olhos e ele começou a ficar cego. Indo aos médicos que lhe deram pomadas, só fez com que piorasse, com que essa doença fosse com mais agilidade tomando a sua vista, que ele ficou completamente cego. A partir daí, ele se tornou uma espécie de chacota, de sarcasmo, de outros até israelitas, que vão lhe dizer: onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas boas obras? Se de fato foram boas obras diante de Deus, por que agora tu ficas neste estado? Então veja, é parecido com a situação de Jó. As pessoas não compreendiam que uma pessoa pode ser provada por Deus para o seu bem. E vamos ver em que sentido depois isso vai redundar em bem. Mas aqui fica aquela pergunta: por quê? Por que isso está acontecendo? Se Tobit sempre foi um bom homem, nós vimos que ele é um bom homem, ele deveria ser próspero, não deveria dar nada de errado em sua vida. E é justamente isso que esse livro vai provar, que as coisas podem ter uma outra perspectiva. O justo também pode sofrer. Não só o mal será castigado, mas o justo será purificado. E Tobit, que ficou cego, faz uma oração. Ele já não aguentava mais ser chamado de falso, ou que as suas obras não eram verdadeiras, porque Deus perscruta os corações e viu que as suas obras não eram boas. Então ele já não aguentava mais e faz uma oração bonita a Deus, e que ele pedia a própria morte para não ser escarnecido como estava sendo. Leio esses versículos em que ele pede a morte e vamos ver o drama que está sofrendo Tobit. Está no capítulo 3. E isso é a partir do versículo 6. Vejamos o que ele diz. Agora, faze comigo o que te aprouver. Manda que se receba o meu espírito e eu seja libertado da face da terra e me transforme em terra, pois é melhor para mim morrer do que viver. Tenho ouvido insultos que não mereço e a tristeza é demais para mim. Manda, Senhor, que eu seja libertado desta angústia e deixe-me partir para a morada eterna. Não desvies de mim o teu olhar, Senhor, pois é melhor para mim morrer do que ver tanta aflição em minha vida e continuar a ouvir esses insultos. Então, um dos motivos eram os insultos. Ou seja, tantos insultos que ele preferia morrer a continuar vivendo. Pede como Jó para voltar ao pó da terra. Pede para que acabe com os seus dias, pois ele não entende o sofrimento. E talvez isso seja um dos maiores tormentos para aquelas pessoas que sofrem. Não compreender o seu sofrimento. E é uma das lições que esse livro vai nos dar. Nós muitas vezes não entendemos e não vamos entender o nosso sofrimento. O porquê. Mas vem uma lição. Nós devemos confiar em Deus mesmo sem entender esses sofrimentos.
pois cedo ou tarde nós vamos compreender o porquê Deus permitiu que aquilo ocorresse em nossa vida. Enquanto essa cena se passava, essa história se desenrolava, outra história também estava tendo seu segmento, um pouco distante. Não era na Síria, mas era na região da Média. Indico aqui no mapa. A nossa história está se passando em Nínive, com Tobit, mas muito longe dali, em Ecbatana, na Média, também vai se desenrolar uma outra história de uma jovem chamada Sara. Nesse mesmo dia, nessa mesma hora em que Tobit fazia essa oração, ela estava chorando. Por que chorava? Porque uma criada da casa de seu pai lhe jogava na cara uma verdade. Ela havia se casado com 7 homens, claro, sucessivamente, e com cada um com que ela se casava, na noite das núpcias, antes de eles consumarem o casamento, o esposo morria. Misteriosamente ele morria. E já naquela época eles atribuíam essa morte a um demônio chamado Asmadeu, que significa aquele que faz perecer. De uma forma misteriosa, 7 maridos morreram sucessivamente e ela não tinha descendência. Seu pai e sua mãe eram parentes de Tobit. E seu pai, chamado Raguel, ele ficava muito triste por causa da sua filha, chamada Sara. Essa jovem, chorando porque a criada disse: é você que mata os seus maridos, insinuando como se ela fosse uma espécie de viúva negra, uma forma um pouco tétrica de designar, mas é assim. E ela subiu a uma torre da casa de seu pai e começou a chorar. E ela mesma sentiu uma tentação de se enforcar, dar fim à sua vida. Era uma jovem, cheia de vida, mas angustiada pelas palavras de sua criada. Vemos que a semelhança de Tobit, ela também está angustiada não só pelos fatos que ocorreram, Tobit por estar cego e ela por não poder se casar, Tobit porque seus amigos lhe jogam em face que ele ficou cego mesmo apesar de suas boas obras, Sara porque a sua criada diz a ela que foi ela que matou seus maridos e que vá ela também para o pó da terra como eles foram. Ela pensa em se enforcar, mas também faz uma oração à semelhança de Tobit. E vejamos um trecho dessa oração, que bonito que a Sagrada Escritura nos deixa. Está também no capítulo 3, mas compõe o versículo 10, e vem aqui esse trecho. É melhor para mim, em vez de me enforcar, suplicar ao Senhor que me faça morrer, para eu não ter mais de ouvir esses insultos na minha vida. Veja que interessante, ela também pede a morte para não ouvir mais esses insultos. E diz a Sagrada Escritura que ambas as orações chegaram ao trono de Deus ao mesmo tempo. Claro, é uma forma de dizer que Deus está em toda parte, Deus é omnipresente, omnisciente, ele conhece todas as coisas também e sabia da dificuldade de ambos os personagens. Os dois são justos. Sara é boa, não é uma menina, uma moça devassa, é uma moça que manteve a sua integridade, é uma moça que respeitava seus pais e fazia tudo para a honra deles, assim como Tobit fazia tudo para a honra de Deus. O que vai acontecer quando ambas as orações chegarem ao trono de Deus? Qual vai ser a atitude de Deus perante essas almas aflitas? É justamente isso que nós vamos conhecer no próximo programa. Qual vai ser a resposta de Deus a essas orações? Acompanhem conosco o final depois da história de Tobit. Salve Maria. Podíamos deixar para a próxima aula, né? Saber qual é o fim? Não. Vamos fazer agora. Eu já chorei, quase chorei aqui, padre, pela Sara. Meus olhos se encheram de lágrimas aqui. Uma história muito bonita. Salve Maria. Hoje nós vamos encerrar a história de Tobit, conhecido também como Livro de Tobias. Já fizemos essa diferença. Tobit é o pai, Tobias é o filho. E nós estamos acompanhando a história dele. Tobit, que ficou cego, apesar de ser um homem bom. E também de uma parente sua, chamada Sara, que é filha de Raguel, que é seu parente, claro, e que também sofria uma grande angústia. Ela havia se casado 7 vezes, mas não tinha sido bem-sucedida em nenhum desses casamentos. Na noite das núpcias, todos os maridos morriam. Então agora ela é uma viúva de 7 maridos.
E ambos fazem uma oração a Deus, que ao mesmo tempo é atendida. Como Deus resolverá tanto o caso de Tobit como de Sara? Simples. Ele, Deus, o Senhor Todo-Poderoso, envia um de seus anjos, chamado Rafael. É um anjo famoso que nós conhecemos e que significa Deus cura ou medicina de Deus, mas que é um dos 7 anjos que estão sempre na presença de Deus. O próprio anjo Rafael explica isso. 3 desses anjos nós conhecemos os nomes e estão na Sagrada Escritura. Miguel, Gabriel, aquele que anunciou a Nossa Senhora, e agora Rafael. Esses 3 anjos, junto a outros 4, sempre estão na presença de Deus. E Deus manda com que Rafael venha, tome um formato humano para justamente resolver ambos os casos. Como isso se dá? Tobit, como tinha pedido a morte para Deus, ele estava convicto, Deus vai me atender e eu vou morrer em breve. Então chamou o seu filho, Tobias, e lhe disse: lá na Média, na cidade de Rages, eu deixei com um irmão de nossa raça, chamado Gabael, um depósito. Todas as vezes que eu fazia uma viagem, eu depositava um dinheiro e tinha uma grande quantidade de prata. E você vai lá, eu tenho um documento, e recupera essa prata antes que eu morra, para que você seja bem sucedido e eu lhe possa lhe deixar uma grande herança. Abençoa o seu filho, dá vários conselhos, sobretudo das esmolas, o de cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, que Deus também será próspero com ele. Ele sai porque tem que conseguir um acompanhante. Como viajar da Síria para a Média sem conhecer o caminho? É muito perigoso. É certo que ele morreria por algum caminho extraviado que ele tomasse. Quando sai, já estava um rapaz. Era o próprio anjo Rafael em forma humana. Como quem não quisesse nada ali, estava o anjo. E o jovem pergunta: você conhece algum guia que possa me conduzir até a Média? E o anjo, é claro, eu conheço, já estive lá várias vezes. Posso lhe conduzir até a cidade, até a Média. Sobretudo a cidade de Rages, eu conheço muito, eu estive lá várias vezes. E começa a dar detalhes geográficos da cidade. Ou seja, para provar que, de fato, ele conhecia o caminho. Tobias, um jovem entusiasmado: puxa, deixa-me falar com meu pai, porque é capaz que você me acompanhe. Você pode esperar aqui um pouco? E o anjo disse: eu espero, mas seja rápido. Entra em casa, avisa, conta toda a história ao pai, e o pai mande chamá-lo. Entra o anjo. Claro que eles não sabiam que era um anjo. E o pai, muito esperto, Tobit, apesar de cego, vai perguntando: de que família você é? De qual clã você pertence? De que tribo? E Rafael, sendo um anjo, começa a citar personagens daqueles que iam adorar o Deus verdadeiro em Jerusalém, junto com Tobit, quando ele era jovem, ainda na tribo de Neftali. E ele fica emocionado. Você é de uma estirpe excelente. Seus parentes lhe dão uma raiz forte de fé. Então, vá junto com meu filho, eu lhe pago a diária e também lhe dou uma recompensa final. Pois não. Preparam toda a viagem e partem. Na primeira noite, depois de uma longa caminhada, acompanhados inclusive pelo cachorro de Tobias, que foi junto na viagem, ele vai tomar um pouco de água no rio, vai lavar os pés e, de repente, um grande peixe vem em cima dele. Ele fica assustado, pede socorro e o anjo Rafael lhe diz: agarre o peixe, não deixe com que o peixe fuja. Tobias, assustado, agarrou o peixe e tirou para fora da água. E o anjo lhe disse: abra o peixe, separe o fígado, o coração e o fel. Vai ser muito útil. São partes medicinais do peixe. As entranhas você jogue fora. E passou, e comeram uma parte do peixe, o resto colocaram sal para conservação e levaram consigo. Tobias pergunta para o anjo: mas o que significam o fígado, o coração e o fel? E o anjo lhe diz: é simples. O fel é muito bom para curar olhos, já dando a entender a respeito de Tobit. Mas o fígado e o coração, quando são queimados,
como se fosse um incenso, eles têm o poder de espantar demônios. Então, veja só a relação entre o peixe, a cura do pai e a expulsão de demônios. E continuam o percurso. Quando estão chegando perto de Ecbatana, que é a cidade onde mora Sara, o anjo Rafael vai lhe dizendo: você sabe que você tem um parente aqui chamado Raguel. E ele tem uma filha chamada Sara. Ela é sua parente próxima. E segundo a lei de Moisés, é você que tem que desposá-la. Ele não pode a dar para mais ninguém. E Tobias já conhecia a história dos 7 maridos e fica assustado. E durante o percurso, a Sagrada Escritura vai nos narrando de uma forma muito natural, como se eles estivessem caminhando e discutindo o caso. E o anjo vai convencendo a Tobias que ele deveria desposar Sara. E de tal forma que, como que sem conhecê-la, ele se apaixona por Sara. Quando chega na casa de Raguel, ele está sentado à entrada de um pátio que dá para a sua casa, e eles dizem: nós somos da Síria, somos de Nínive, mas na verdade nós fazemos parte da tribo de Neftali. E ele fica contentíssimo: puxa, da mesma tribo que eu, e começam a conversar. Depois Tobias se identifica como sendo filho de Tobit. E aí a alegria é maior ainda. Eles vão fazer uma ceia aquela noite, e Tobias fala ao ouvido de Rafael: peça para que ele me dê a sua filha em casamento. Mas o jovem era um pouco inexperiente e falou um pouco alto. E Raguel ouviu e disse: jovem, não se preocupe. Eu sei que pela lei de Moisés, você é que deve desposá-la. Mas eu lhe aviso, já aconteceram vários fatos com ela, mas ele não se importa, quer desposá-la. E manda trazê-la e coloca a mão direita dela sobre a mão direita de Tobias. E consuma o casamento. Preparam um quarto e os dois entram no quarto. Mas o anjo Rafael já tinha avisado o que Tobias deveria fazer. Ele não deveria consumar o casamento nas primeiras noites. Deveria, isso sim, rezar para que esta união se fizesse em torno de Deus e não de uma paixão, não de uma atração física, mas por amor a Deus. Ou seja, eles estão se unindo para dar sequência à prole, à descendência, por amor a Deus, para educar os filhos, para que todos possam alcançar a glória dos céus. E assim eles permanecem essas primeiras noites. E ele, Tobias, queima, como o anjo Rafael havia lhe ensinado, o coração e o fígado do peixe. E diz que Asmodeu, ele fugiu. Veja que misterioso e ao mesmo tempo que magnífico, diz a Sagrada Escritura. Isso está no capítulo 8, versículo 3. O odor do peixe manteve à distância o demônio, que fugiu para as regiões mais remotas do Egito. Rafael foi até lá, prendeu-o e logo voltou. Veja que interessante. O demônio fugiu para o Egito, para regiões remotas do Egito, e o anjo Rafael foi até ali e prendeu o demônio e depois voltou como se nada tivesse acontecido. Há um fato pitoresco que o pai da moça, Sara, mandou durante a madrugada cavar uma cova. Olha, se mais um morrer e toda a vizinhança souber, vai ser um desastre. Então, vamos já fazer tudo de madrugada. Se ele morrer, ninguém vai saber que ele está aqui na cidade e vamos enterrá-lo sem que ninguém o saiba. Quando acordam de manhã, o rapaz está vivo. Uma festa, eles mandam tapar o túmulo, o sepulcro o quanto antes, para não ficar mal também. O rapaz ver que já tinha o túmulo dele aberto, e fazem 14 dias de festa. Mas enquanto isso, o pai dele, Tobit, e a mãe, que estavam ainda na Síria, estavam contando os dias para eles voltarem. Então, Tobias manda o anjo Rafael ir até Rages, tomar o dinheiro que ele estava confiado e voltar para que eles fossem juntos e com isso não perdessem tempo. Tudo se fez. O anjo foi até Gabael, que também veio para as bodas de casamento. Permaneceram 14 dias em festas, mas tiveram que voltar urgentemente, levando até metade dos bens de Raguel, porque pertencia a Sara, e eles retornaram de viagem. E é muito bonito, porque a Sagrada Escritura vai nos dizer que
Todos os dias, a mãe de Tobias ia no caminho para ver se o filho estava voltando. E ultrapassou o número de dias. Eles estavam contando e a mãe, meu filho morreu, não há mais jeito. E o pai dizendo, não, deve ter acontecido alguma coisa e eles estão impedidos de voltar. A mãe, porém, com aquele coração apertado, disse, não, você está mentindo. O meu filho morreu e já não há nada mais do que fazer. E é interessante notar isso. A mãe afirma que ele morreu. E não há mais solução. Mas todos os dias, a mãe ia até a beira do caminho para ver se o filho estava voltando. Ou seja, ela tinha esperança que o filho estivesse vivo. E de fato ele estava. Após várias conversas durante esse caminho entre o anjo, Tobias e Sara, eles têm que se aproximar um pouco mais rápido do que a própria Sara para poder justamente dar notícias suas. E quando chegam é aquela alegria. O fel do peixe, Tobias usa para colocar nos olhos de seu pai, Tobit, e cura a cegueira dele. E é alegria após alegria. Ele tem uma esposa, se torna rico por causa da herança que o pai dele lhe deixou e por causa da herança de Sara. Tobit recupera a vista e não é mais maldito à vista dos homens. Sara tem um marido agora e também não é mais uma maldita à vista dos homens. E só depois disso tudo é que o anjo Rafael vai se dar a conhecer. Vai dizer que ele era um anjo e que, sobretudo, ele não fez isso, ele não ajudou Tobias porque ele quis, porque ele é benévolo, mas porque foi Deus que mandou. Deus estava acompanhando a história de ambos e quis mandar o anjo Rafael para que os ajudasse. Veja que interessante, Deus acompanha a cada um. E nós podemos, após essa história bela, que todos podem acompanharem e ler depois na Sagrada Escritura, a história de Tobias, muito bonita, nós podemos fazer uma pergunta. Por que Deus mandou o sofrimento para ele? Sobretudo para Tobit, que são os personagens principais dessa história. Por que Deus permitiu esse sofrimento? Essa pergunta e essa resposta está no próprio livro. Vejamos um versículo que está no capítulo 12, versículo 13. Vamos ver o motivo por que Tobias sofreu. Por que não hesitaste em levantar-te e deixar a refeição para ir sepultar o morto? Eu fui enviado para pôr-te à prova. Mas foi Deus também que me enviou para curar-te e curar Sara, tua nora. E aí ele vem revelando que ele é um dos 7 anjos que está na presença de Deus. Então ele foi provado porque ele era bom, não porque ele era mau, porque ele sepultava os mortos, dava esmola e ajudava os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Então nós vemos que Deus permite que inclusive o justo seja provado, inclusive o justo padeça sofrimentos. Porque senão muitos, se tudo desse certo para os justos, talvez alguns praticassem religião por interesse. Imaginemos agora, já para finalizar a nossa história de Tobias, imaginemos um Tobit e uma Sara, não com esse final feliz, onde cada um consegue aquilo que queria e até em superabundância. Imaginemos uma história onde Tobit morresse cego e escarnecido pelos amigos. Imaginemos uma Sara que se casasse mais 7 vezes e os outros 7 maridos também fossem mortos por esse demônio Asmadeu, que foi exorcizado e depois preso pelo anjo Rafael. Imaginemos que tudo desse errado aos olhos dos homens. Porque muitos santos ao longo da história morreram sem entender por que estavam morrendo. Morreram sem compreender o motivo de sua morte. Mas quando ultrapassam os umbrais da morte, eles se dão conta de que Deus é infinitamente justo, infinitamente bom, e que se Ele permite os sofrimentos aqui na Terra, é para nos purificar e para nos dar uma glória muito maior no céu. Assim nós, tomemos como exemplo essa história. Se Deus nos ajudar e atender às nossas orações, será para o nosso bem. Se Deus muitas vezes não atender às nossas orações na mesma hora que nós pedimos, será para o nosso bem. E se nós não entendermos o sofrimento, façamos como Tobit e como Sara. Eu não entendo, mas rezo a Deus. Porque Deus não nos desampara.
Deus de alguma forma vai nos ajudar, ou concedendo aquilo que nós estamos pedindo, ou nos dando força de alma para suportar os sofrimentos. Tiremos essa lição da história de Tobias. Salve Maria. Que história, hein? Que história, hein? Tem que pôr o som aí, Celso. Isso. Muito bom. Muito bonito. Muito bonito. Linda história. Linda história. Pois é. E é muito gostoso de ler o livro. Eu li o livro rapidinho e você vê que no capítulo 3 já estava toda a trama feita, né? Já muito bem desenvolvida a história. E ele explica muito bem, né? Com muitos detalhes. Ele fala Muito bom. e narra bem. Bem didático, né? Do peixe eu não sabia. Também não. Não, a questão do peixe não. Legal, né? E o que é o fel? O que é o fel? É um líquido. Fel geralmente é uma coisa amarga. Sim, a gente faz a analogia à coisa amarga, mas é a bilis. É a bilis. A bilis. Que legal. Foram essas Muito três: o bom. coração, o fel e o fígado. Fígado. Muito legal. Que coisa, Interessante. coisas, né? Super Muito bonito. Padre, essa parte que esse dinheiro ficava lá, eu não entendia. Agora, com essa explicação de Gabael e Raguel é pai de Sara. E Gabael era o dinheiro que ele sempre passava por lá e deixava depositava para guardar para ele no futuro. Isso, exatamente. Que o Tobit tinha que ir até lá buscar o dinheiro. Eu achei que era uma herança que ele tinha ganhado, alguma coisa assim. Hoje eu descobri que não era. É algo que é dele mesmo, né? E que depois ele foi lá pedir para o filho recuperar, né? Era uma poupança. Uma parte muito bonita que não fala aí é a da caridade do Tobit. Ele era as esmolas. Ele ajudava todo mundo, mesmo que ficasse sem nada. Era uma coisa assim, vai falar como Deus se alegra com a esmola, né? Com a Deus caridade dele. Essa caridade, né? Essa caridade generosa, se não pensar em si. Nossa, muito bonito. E também achei muito interessante o anjo, né? Enviar o anjo. Foi muito bonita essa parte. E por ele enterrar os mortos, às vezes ele era perseguido. Era isso, padre? E por que não poderia... Porque isso era uma lei judaica e o Senaqueribe estava com ódio dos judeus, justamente porque não conseguiu conquistar Jerusalém, né? Foi ele que não conseguiu, e foi o anjo também lá, né? Dizimou 185 mil. Né? O anjo da morte, né? Os 185 mil, né? Ele vai embora... Porque ele morava na Síria, né, padre? O Tobias. Ele foi deportado, né? Mas ele morava ali, né? Na Síria. Morava em Nínive. Nínive. E lá que proibia de enterrar, então, eram os judeus? Todos os judeus que moravam lá, o Senaqueribe ele perseguia, né? De alguma forma, eles não podiam viver a vida deles, religiosa, sobretudo, né? Então padre, mas ele morria e daí não enterrava, ou ficava lá na praça? Como é que era? Não, ele pegava e colocava, não sei, aí ele não explica, mas ele devia colocar ali, talvez atrás da casa, algum lugar ali, né, mais escondido. Não podia achar no meio da praça, talvez. Acho que um lugar um pouco mais recolhido e tal, mas sabiam, né? Porque todo mundo fala, né? Todo mundo vê, né? Numa cidade pequena, sei lá o quê. E outra coisa, no final eles sabem que o anjo era o anjo, então. Sim, ele se apresenta. Ele se apresenta. Eles estão num banquete comemorando tudo, né? Comemorando o casamento, a Sara está lá, e o dinheiro que conseguiu e tudo, e lá ele se apresenta. Eu sou o arcanjo Rafael, que estou sempre na presença de Deus, né? E aí logo desaparece.
Foi o único em corpo, né? Porque os outros anjos apareceram de outras formas. Ele é como uma pessoa, né, padre? De carne. Sim, é único. Também esse anjo, se falaram que foi um anjo que veio e matou 185 mil, eles identificaram de alguma forma, né? Então, o anjo ele tem que vir com alguma forma visível, né? Para ser identificado. Eu acho interessante que os anjos estão sempre aparecendo na vida da gente. Se a gente parar para pensar, sempre estão agindo na nossa vida. Pois é, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Padre, eu vou fazer uma pergunta aqui para o senhor. O senhor falou que fígado e o coração foram queimados para espantar os demônios, né? É o Asmodeu. Porque eles falaram, Será que se a gente pegar o fígado e o coração de algum peixe, a gente espanta os demônios, Padre do céu? Acho que nem precisa, é só rezar mesmo. Bom, né? Eu acho que a água benta é mais fácil a água benta. É uma pergunta, né? Sei lá. Ajuda, né? Eu acho, sei lá. Né? Do jeito que está esse negócio aí da pandemia, né? Então a gente já queima, já vai embora esse demônio aí. Vamos tentar, né, padre? Tentar de tudo, né? Né? Coisas de antigamente, né, do Antigo Testamento, mas tem uma passagem numa igreja, acho que nos Estados Unidos, eu não sei onde que foi construída uma escada, acho que para as claretianas, apareceu lá um marceneiro, São José, não é, padre? E de repente o marceneiro sumiu também, né? Poderia ser um anjo também, né, padre? Poderia, se acredita que seja São José. São José. Um marceneiro. Marceneiro. Mas apareceu da mesma forma, né? Assim, apareceu do nada apareceu com a campainha, elas estavam rezando a São José, né, para resolver aquele problema. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Tem isso aí na internet, você pode procurar. É uma escada feita em caracol, perfeita. Imagina, é uma escada que está numa capela, que vai do chão até o mezanino, vamos dizer assim, né? Tem ali na igreja. E foi construída de madeira, sem nenhum prego e sem o pilar central. Nossa! Então, e a madeira não é da região, né, padre? Como é que ela se sustenta? Né? Que coisa interessante. Tá lá. E a madeira, eles provaram que não é da região, é de outro lugar. Exatamente. Interessante. Interessante. Enfim, sinais não faltam, né? Sinais não faltam. É o tempo todo. Se a gente parar para pensar na vida, quantos sinais a gente recebe? Toda hora aparece alguma... Eu acho que são as forças de Deus, são os anjos que estão à nossa volta, né? Não há dúvida. E eu imaginei que no Antigo Testamento a gente podia tirar tanta força, né? Assim, cada palavra de anjo, e um anjo que apareceu e salvou todo mundo, né? Agora essa história também, né? Como que o Antigo Testamento, né, tem tudo a ver, né, com o Novo, né? O que o padre sempre fala, né? Você vê que a mensagem central do Antigo Testamento é essa, né? Quer dizer, se você segue os caminhos de Deus, você será abençoado. Né? Nessa vida e na outra. Né? E se você não segue o caminho de Deus, né, você não será abençoado. Eu só queria tirar uma dúvida, padre. A Bíblia protestante, por que ela não tem? Ela só tem o Novo Testamento ou só o Antigo Testamento? A protestante? A protestante ela tem o Antigo Testamento, só que sem esses livros que a gente chama de deuterocanônicos, que a gente falou na primeira aula, na segunda aula do curso. E explicamos por que eles não aceitam esses livros. E, na verdade, são os judeus que decidiram e a Bíblia deles faria parte, esses livros sem o Tobias, o Macabeus, Judite,
porque eles têm um critério de inspiração divina dos livros, que é um critério que você vai ver lá que é mais humano do que divino, né? E aí, então, eles adotam esse... E o Lutero, ele simplesmente vai dizer assim, não, a Bíblia é essa aqui. Né? Ele determinou o que ele queria e o que não queria. Determinou, ponto final, e ficou assim. Né? E como é que a Igreja Católica determina? Né? Através do Espírito Santo. Né? Num sínodo, né? Quando, então, vários concílios, sínodos que houve na Igreja, houve esse pronunciamento dos livros inspirados. Então, é só Deus mesmo que pode, né? Depois de uns anos, você dizer o mesmo lá, né? Falar, esse livro é inspirado ou não é inspirado? Isso aqui é Deus assina embaixo ou Deus não assina embaixo, né? Mas tiveram livros que saíram da Bíblia ao longo dos anos ou não? Não. Não? A Bíblia Católica, ela, quer dizer, ela não se sabia até o século IV, V, sabia na vida normal ali do dia a dia, né? Jesus ele vai fazer menção em vários livros do Testamento, né? Então já se sabia muita coisa, né? Mas tinha uma certa dúvida, a partir do determinado começa a ter uma dúvida e aí então a igreja define no concílio quais são os livros inspirados. E a partir dali, no século, acho que não sei se é o século IV ou V. E a partir dali já fica, né, determinado quais são os livros da Bíblia. Não estava lembrando disso aí que o senhor explicou, acho que lá nas primeiras aulas, por isso que eu falei de mudar a Bíblia. Tá. Exatamente. Muito interessante, muito bonito. Muito bom, muito lindo. Muito bonito. Cada aula um aprendizado, né? Ou Sim, muitos aprendizados. Muitos. Cada passagem tem alguma coisa interessante e fica uma mensagem interessante, né? Isso que nós estamos vendo só do ponto de vista histórico, né? Nós estamos aqui só considerando a história. Agora, se você considerar uma frase, o que ela vai te inspirar, o que ela vai te iluminar, né? Principalmente quando nós chegarmos aí nos Salmos, né? Enfim, aí vai ter uma riqueza muito grande também. Salmos. Bonito. Muito bom. Então, até... Muito bem. Então, boa noite. Obrigada, Padre. Até terça. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Padre. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.